dia, boa tarde, boa noite, né? Independente do horário que vocês irão assistir essa videoaula, sejam bem-vindos a mais uma aula sobre química orgânica. Hoje nós vamos tratar das funções oxigenadas, certo? As funções oxigenadas, né, ela vai trabalhar, nós vamos conhecer cada uma, são todas as funções em que apresenta o oxigênio na sua composição. Referente à semana do dia 14 até o dia 18 de junho, né, tendo como professores Adriano, da turma do terceiro C, e eu, Leilane Valentim, das demais turmas. Então, vamos seguir com o nosso conhecimento de hoje. Então, introdução. Funções orgânicas oxigenadas são as que contêm oxigênio. Então, a principal característica delas é que elas apresentam oxigênio na sua composição, além do carbono e hidrogênio. Vamos estudar também as mais importantes, são as funções álcool, fenol, éteres, aldeído, cetona, ácidos carboxílicos e derivados. Muitos compostos oxigenados têm importância biológica. Então, no setor industrial, no nosso cotidiano, esses compostos estão bem presentes. Exemplo, o açúcar comum, né, consumido diariamente, o amido, a glicerina, o colesterol, entre tantos outros que nós iremos conhecer no decorrer das aulas. Então, aqui nós temos um resumo, né, das funções oxigenadas. Então, vou apresentar aqui para vocês. Vamos começar aqui pela função álcool. A função álcool ela tem como característica essa hidroxila. Essa hidroxila está ligada a qualquer radical, onde esse R quer dizer o quê? Qualquer radical. A função aldeído tem como característica, né, a carbonila, que é o carbono dupla O ligado ao hidrogênio. Então, esse grupo caracteriza os aldeídos e encontra-se sempre na extremidade. Função cetona, aí nós temos a carbonila, que é apenas o carbono dupla O, onde esse carbono aqui ele vai ser sempre secundário, isso quer dizer que ele vai estar sempre entre dois carbonos. Função enol, onde a hidroxila está ligada a um carbono com dupla ligação. Éster, nós temos a carbonila ligada ao oxigênio, né? Esse grupo aqui ele vai estar sempre no meio da cadeia carbônica. Temos a função éter, onde o oxigênio atua como heteroátomo, encontra-se sempre entre carbonos. Fenol, a hidroxila vai estar ligada diretamente ao anel benzênico. Então, nós temos fenol, enol e álcool, todos com o mesmo grupo funcional. A diferença está a quem esses grupos funcionais estão ligados. Exemplo, álcool. A hidroxila encontra-se ligado a um radical de cadeia simples. O enol, a hidroxila encontra-se ligada a um carbono com dupla ligação. Fenol, a hidroxila encontra-se ligado a um anel benzênico, né? E temos os sais orgânicos, onde o grupo de carbonila e oxigênio vai estar sempre ligado a um metal, sódio, ouro, né? Sempre ligado a um metal. E os ácidos carboxílicos é a carboxila, carbono dupla O, OH, presente sempre na extremidade das cadeias. Então, aqui são as cadeias, as funções orgânicas oxigenadas mais comuns. Vamos detalhar, né, cada uma mais adiante. Vamos começar aqui com a função álcool. Então, a função álcool, né, ela tem como característica a presença de quem? Da hidroxila. Essa hidroxila ela vai estar sempre ligada a um carbono saturado. O que é um carbono saturado? É um carbono que apresenta apenas ligações simples, como a gente observa aqui nesse exemplo. Aqui eu tenho a hidroxila, essa hidroxila está ligada a este carbono e observem que o carbono ele tem ligações simples, ou seja, saturado, caracterizando a função álcool. Temos aqui a classificação do álcool, que pode ser de acordo com o número de hidroxilas ou de acordo com a posição da hidroxila. Monoálcool, ele vai apresentar apenas uma hidroxila na cadeia, certo? Diálcool, apresentará duas hidroxilas na cadeia. Triálcool, apresentará 3 hidroxilas na cadeia. Então, de acordo com o número de hidroxilas, se tiver uma hidroxila, monoálcool. 2 hidroxilas,
dial. 3 hidroxilas, trial. Agora nós vamos ver a classificação de acordo com a posição da hidroxila. Aí a gente recorda aquelas posições: primário, secundário e terciário. Álcool primário. O álcool primário é quando a hidroxila está ligada a um carbono primário. Quando é que o carbono ele é primário? Quando ele está ligado apenas a um outro carbono. Álcool secundário, quando esta hidroxila estiver ligada a um carbono secundário. Então, ela está ligada a esse carbono. E esse carbono está ligado a 1 a 2 carbonos. Então, ele é o quê? Secundário. Então, nós temos um álcool secundário. Já a terceira situação, nós temos aqui a hidroxila, que está ligada a este carbono. Esse carbono está realizando 1, 2, 3 ligações com 3 átomos de carbono. Então, se ele realiza 3 ligações, ele é o quê? Terciário. Se ele é terciário, logo o álcool será terciário. Né? Fácil, bem simples a compreensão. Por quê? Porque nós já estudamos essa classificação primário, secundário e terciário, né, no período passado. Então, vamos conhecer aqui a função fenol. A função fenol, que também tem a hidroxila como característica, só que essa hidroxila ela é ligada diretamente a quem? Ao anel aromático. O anel aromático pode se apresentar dessa maneira, com 3 duplas ligações alternadas ou com um ciclo no meio. De uma forma ou de outra, ambos são anel aromático, né, que a gente também chama de benzeno. Certo? Então, sempre que eu me deparar com uma hidroxila ligada a esse anel aromático, eu vou ter a função fenol. Como é que eu vou dar nome a essa função? Eu vou usar a seguinte regra: hidroxi, seguida a terminação O. Então, vamos lá. Começa aqui, ó. Eu vou numerar, né? Eu sei que a hidroxila ligada ao anel caracteriza a função fenol. Então, eu numero. 1, 2, né? No caso aqui é 2, para apagar. 2 e aqui 3. Então, como é que eu vou dar o nome? No carbono 1, eu tenho um hidróxido. No carbono 3, né? Aqui, ó, eu tenho outro hidróxido. Então, eu tenho um hidróxido, 2 hidróxidos. Então, vai ficar como? Se são 2, eu vou colocar di. Hidróxido, que é o nome da hidroxila, né? Vou chamar de hidróxido. E, por fim, o nome da terminação que vai ser benzeno, né? Porque eu tenho apenas o benzeno. Se eu tivesse uma outra função aqui, aí não, aí eu poderia usar. Mas então, vai ficar hidróxido, benzeno, certo? Vou apagar esse L aqui não existe, certo, pessoal? Não, acho que não dá, não consigo apagar, mas ele não existe. Desconsiderar isso aqui, ó, esse L não existe, é só O, tá bem? Desculpa. Próximo exemplo. Então, vou sempre numerar partindo da hidroxila. Então, aqui está ela, ó. 1, aí eu vou seguir 2, 3, 4, 5. Aí eu tenho o que? O que estiver ligado a esse grupo eu vou chamar de radical. Nesse radical aqui eu tenho um carbono. Então, prefixo para um carbono, metil. No segundo grupo eu tenho 2 carbonos, né? Como a gente viu anteriormente. 2 carbonos, prefixo, et. Seguida a terminação, etil. Então, nós vamos ter uma hidroxila. Aí eu vou ter aqui, ó, no carbono 1, eu tenho quem? Hidróxido. No carbono 2, eu tenho um radical que eu chamo de etil. E no carbono 5, eu tenho outro radical que eu chamo de metil. Então, eu acabei de dar o nome desse grupo ou desse composto orgânico, sempre obedecendo a regra de nomenclatura, beleza?
Aldeídos e cetonas. Os aldeídos têm como característica, como eu disse anteriormente, ó, esse grupo funcional aqui, carbono dupla OH, só que ele tem uma condição, ele sempre vai apresentar na extremidade. Ou seja, ou ele vem no início da cadeia ou ele vem no final da cadeia. Enquanto que a função cetona apresenta carbonila. E essa carbonila, ela vai sempre se apresentar onde? No meio da cadeia. Então, aí está a diferença entre essas duas funções. No exemplo aqui, a gente pode observar, ó, nesse primeiro exemplo, observe aqui, ó, carbono dupla OH. Onde é que esse grupo está presente? No meio ou no final da cadeia? No final. Então, se é final, é extremidade. Se está na extremidade, a função presente aqui é quem? Aldeído. Já no outro aqui, ó, aqui eu vou ter carbono, carbono, carbono e carbono. Então, eu observo que o carbono dupla O vai estar no meio da cadeia entre dois carbonos. Então, se ele está no meio, a função presente é a função cetona, certo? Então, deu para entender a diferença, né? Temos aqui os ácidos carboxílicos. Ó. Os ácidos, ele se apresenta dessa forma, carbono dupla OH, que também, pessoal, vai estar na extremidade da cadeia, certo? Sempre na extremidade, ou ele vem no início ou ele vem no final. Como ele pode se apresentar com as ligações visíveis, ele pode se apresentar com as ligações ocultas, então fica bem a critério. Nesse primeiro exemplo aqui, ó, observe aqui que eu tenho, ó, carbono OH, carbono OH, carbono OH. Então, ele sempre se apresenta nas extremidades, jamais ele vai se apresentar no meio. Nesse outro exemplo aqui embaixo, ó, eu também tenho o carbono dupla OH na extremidade da cadeia. Então, a condição para os ácidos carboxílicos sempre se apresentar no final ou no início da cadeia carbônica, certo? Nas extremidades. Nomenclatura. Lembra dessa nomenclatura que a gente também já estudou anteriormente? Prefixo, mais a parte intermediária ou infixo, mais o sufixo. O prefixo é de acordo com o número de carbonos, como observam aí na tabela. Um carbono MET, 2 ET, 3 PROP, 4 BUT, 5 PENT, 6 EX, 7 EPT, OCT, 9 e 10. Quando a ligação for simples, AN. Quando for dupla, EN. Duas duplas, DIEN. Uma tripla IN, duas triplas DIN. Já a terminação ela vai ser de acordo com a função. Ó. Se for hidrocarboneto, termina em O. Se for álcool, termina em OL. Se for aldeído, termina em AL. Se for cetona, termina em ONA. E ácido carboxílico, OICO. Então, pelo final do nome do composto, a gente já consegue identificar a qual função orgânica ele pertence, né? Então, vamos lá. Nós temos aqui no primeiro exemplo. O que é que eu vou fazer? Eu vou identificar qual é a função. OH, OH. Então, aqui eu tenho quem? Eu tenho a função, que função é essa? Função AL. Hidroxilo ligado a carbonos de ligações simples. Então, agora eu vou numerar. 1, 2, 3, 4, 5. Então, se eu tenho 5 carbonos, qual é o prefixo? Pente. Todas as ligações são simples, então vai ser AN. Aí eu abro um hífenzinho, por quê? Porque eu preciso informar a posição da função. Eu tenho uma no carbono 2, tenho outra no carbono 4. Como são duas, aí vem o prefixo DI e a terminação OL. Só que quando eu for ler, certo? Quando eu for ler, esse 2, 4 sai e aqui após o N entra a letra O, para evitar o encontro consonantal entre N e D, né? Porque na leitura vai ficar pentanodiol 2, 4, certo? Segundo exemplo, olha só quem eu tenho aqui, ó. Carbono dupla O, H na extremidade. Então, a função presente é a função aldeído.
Então, qual o próximo passo? Numerar. 1, 2, 3, 4. 4 carbonos, qual é o prefixo? But. Todas as ligações são simples. An. E no carbono 1, eu tenho a caracteriza a função aldeído. Então, a função aldeído termina com al. Butanal. Terceiro exemplo, olha só. Carbono dupla O entre carbonos no meio da cadeia. Então, qual é a função aqui? Função cetona. Então, vamos lá, numerar a cadeia. 1, 2, 3. 3 carbonos, prop. Ligações simples, função cetona, terminação ona. Propanona. E para a gente visualizar o último exemplo, nós temos aqui, ó, carbono dupla OH. Então, caracteriza aqui a função ácido carboxílico. Logo, ele está o quê? No meio no final da cadeia. Então, nós também precisamos numerar, sempre fazendo com que esses grupos funcionais ocupem menores posições. Então, 1, 2, 3. Mas por ser um ácido, pessoal, eu sempre vou iniciar o nome informando que é um ácido. Então, eu inicio o nome com a palavrinha ácido. Aí, agora eu dou o nome da cadeia. Então, eu tenho 3 carbonos, prop. Ligações simples, né? A gente visualiza. An. E a terminação referente aos ácidos carboxílicos é OI. Ácido propanóico. Bem simples, mas eu preciso praticar, preciso conhecer a tabela, preciso conhecer todas as regrinhas. Então, isso é uma sequência de conhecimento que a gente vem trabalhando desde o primeiro período. Éter, né? O éter, o oxigênio, ele atua como heteroátomo, olha só aqui ele vem sozinho no meio da cadeia, certo? Ele vai sempre se apresentar no meio da cadeia. A nomenclatura, como é que eu vou dar nome a esse composto? Esse oxigênio é como se ele dividisse o grupo em duas partes, né? Aí eu tenho o que eu chamo de grupo menor e o de grupo maior. Mas vamos lá. Aqui nesse primeiro exemplo, eu tenho a primeira parte e a segunda parte. Observem que é o mesmo tamanho, mesma quantidade de carbono, então não tem problema. Então vamos lá, no primeiro aqui eu tenho quantos carbonos? 1, 2. 2 carbonos, prefixo met, acrescido de ox. Metox. E por fim o nome do outro grupo que também tem 2 carbonos. Tem 2 carbonos. Perdão, pessoal. 2 carbonos não é met. 2 carbonos é et. Então vai ficar etox. 2 carbonos et. Ligações simples. An e terminação O. Etox, etano. O próximo exemplo, ó. Aqui está o oxigênio, né? Ó. Então, vamos dividir ele no meio, como se ele estivesse dividindo a cadeia ao meio. Primeira parte, segunda parte. Na primeira parte, ó, tem 1, 2 carbonos. Na segunda parte, vai ter 1, 2, 3. Então, começa sempre pelo grupo menor. O grupo menor tem 2, então vai ficar como? 2 et, acrescido do oxi, etox. E o nome do segundo grupo, você vai dar o nome como se fosse um hidrocarboneto normal. Como? Prefixo, mais infixo, acrescido da terminação O. Então, eu tenho 3. 3 é quem? Prop. Ligações simples e terminação O. Etoxipropano. Então, bem fácil, bem prático, fazendo, se guiando pela regrinha, não tem erro. Éster. O éster, tá aqui ele, ó, sempre no meio da cadeia. Como ele se apresenta com as ligações visíveis, ele também pode se apresentar com as ligações ocultas, certo? Mas sempre no meio da cadeia. E aqui a regrinha de nomenclatura, prefixo, mais infixo, seguido do oato, de
e depois prefixo mais ila. Então, vamos lá. Aqui eu tenho um grupo funcional, ó, do éster. É como se esse oxigênio ele dividisse também um grupo em duas partes, né? Vamos ter aqui, ó. Nessa primeira parte eu tenho 2 carbonos. Então, se eu tenho 2 carbonos, eu vou ter como? Qual é o prefixo? Et. Ligações simples, acrescido do termo O. Etanoato. Então, vai ficar etanoato de. Segundo grupo, ó, tenho 1 carbono, 2 carbonos. Prefixo et, acrescido de ila, né? Etanoato de etila. No segundo exemplo, nós temos também aqui, ó, o grupo funcional do éster. Aí eu vou ter quantos carbonos? Olha só. Todo esse grupo aqui é o que eu chamo de benzeno, né? Então vai ser o quê? Benzeno. Aí acrescento o ato, benzenoato de prefixo do outro grupo. 1 carbono. 1 carbono met. Prefixo de metila. Ou benzenoato de metila. Vou consertar aqui que tá feio, né? Metila. Beleza? Então, pessoal, é isso. Essas são as funções oxigenadas. Espero que tenham gostado, que tenham absorvido, né? Desejo para vocês, desde já, bons estudos, certo? Qualquer dúvida, me procure, me chame, eu estou à disposição. Lembrando que é importante participar sempre. Se houver necessidade de assistir outros videoaulas, fiquem à vontade, assistam, mas lembrando sempre que eu estou à disposição de vocês. Então, um abraço e até a próxima. Boa prova!